Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 17, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou ele. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho e não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Glória a Deus por essa palavra, irmão. É a palavra do jovem rico. Uma passagem que, na verdade, é uma história verídica. Um homem que encontrou com o Senhor Jesus e saiu mais triste. E existem casos assim, irmão. E, logicamente, eu não quero trazer uma mensagem de tristeza para vocês. Eu quero trazer uma mensagem de vida, mas nós podemos aprender muito através desse encontro, das conversas com o Senhor Jesus. Quero deixar bem claro que eu sempre vejo o Senhor Jesus e é uma visão minha do Mestre, uma visão totalmente minha, daquilo que Ele me mostrou de mim mesmo, daquilo que eu vejo das Escrituras, que Jesus ele é totalmente proposital. Ele se move em propósito, ele não dá passo em falso e não desperdiça nem mesmo uma palavra. E toda palavra dele é de fato para trazer salvação. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, irmão, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, eu começo fazendo uma avaliação boa desse homem, porque, irmão, ele fez tudo correto. Vamos ler novamente, olha o que ele fez. Um homem veio correndo em sua direção. A palavra diz que nós devemos nos aproximar de Deus, não é verdade? E ele se aproximará de nós. E ele se ajoelhou, que é justamente um sinal de humilhação, um sinal de reconhecimento quem é que estava de frente dele. E pelo que se sabe, irmãos, pelo que se entende, esse jovem, ele poderia ser filho e até mesmo aprendiz de fariseu, ou filho e aprendiz de político, de lideranças. Estava tudo, porque ele tinha muitas posses, era muito rico. E eram muito pouquíssimos ricos naquela época. A nação de Roma oprimia bastante o Estado de Israel. Então era difícil acumular bens. Mas aquele homem tinha bastante dinheiro. E além de ele se ajoelhar, ele chamou o Senhor Jesus de bom mestre. Então, além de correr em direção ao Senhor, ele reverenciou, meu irmão, e exaltou o nome de Jesus. Era para ele obter algo bom, mas pelo que parece, irmão, e nós vamos ver no que se segue, era encenação, era hipocrisia. E no desenrolar do texto nós vamos verificar isso. Então, nem todas as pessoas que têm a atitude certa, às vezes, estão com a motivação correta. Eu quero repetir, nem todas as pessoas que têm a atitude certa estão com a motivação correta, e essa é a intenção do Senhor Jesus. O Senhor queria, de fato, ali, verdadeiramente, pelas palavras, por isso que eu falei que o Senhor é proposital em tudo que faz, por isso que eu comecei dessa forma na introdução. Ele queria corrigir esse homem. Em Mateus 7, versículos 15, ele fala: cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Pele de humilde, irmão, mas alma de arrogante. Só querem obter mais do que já têm. E, bom,
Ele começa falando: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Muitos teólogos, irmão, e muitas pessoas que estudam a Bíblia, muitas vezes entraram em discussão o que o Senhor verdadeiramente queria dizer com isso. Mas eu concordo com uma ideia que apoia justamente que Jesus coloca em xeque aquele homem já logo de começo. Pelo fato dele chegar, se ajoelhar, se aproximar e chamar Jesus de um bom mestre, porque Jesus é Deus. E ele aponta justamente para Deus, porque era algo que se discutia. Aquilo que ele estava buscando, como herdar o reino dos céus, era algo que se discutia inclusive entre eles, os fariseus, irmãos. Então Jesus põe em xeque justamente porque a verdadeira bondade, ela requer de nós perfeição moral. E só encontramos isso em Deus, irmão. Só encontramos isso verdadeiramente em Deus. A perfeição moral. Todos os atos são bons. Deus é bom o tempo todo, meu irmão. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, meu irmão. E o tempo todo Deus é bom. Jamais deixe de acreditar na bondade de Deus. E ele estava... Vocês conseguem perceber que Jesus estava colocando o olhar dele justamente em Deus? Porque, pelo que aquele homem do desenrolar, nós percebemos, pelo desenrolar da carruagem, nós percebemos que ele acreditava ser bom, mas nós vamos chegar lá. Porque ele fala ali na frente: eu tenho obedecido. E o Senhor já, logo de cara, já meio que joga um balde de água fria nele. Pela forma que ele chegou, porque o Senhor conhece o coração das pessoas, irmão. Olha, Jó capítulo 25, versículo 4 e 5 diz o seguinte, o texto: como é que você pensa que o homem pode ser justo diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, nem a lua tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Uma coisa que eu constatei na minha caminhada, irmãos, e eu percebo justamente isso desse texto desse homem, que foi justamente quanto mais intimidade eu conseguia com o Senhor, mais eu me sentia mal. Mas eu me sentia sujo, mas eu me sentia imundo, muitas vezes eu me senti imundo mesmo. Eu comecei a entender algumas palavras, por exemplo, quando Deus falava que a nossa justiça era como trapos de imundícia. E os trapos de imundícia eram aqueles panos que eram usados para conter a menstruação feminina, que ficavam sujos, que não serviam para nada, a não ser para ser jogados fora. Não eram descartáveis igual os de hoje. E não dava para ficar limpando muito, porque era sangue, era impuro, era nojento. Então, assim, com perdão, a menstruação das mulheres, eu sei que é uma dificuldade muito grande, mas a mulher, ela mesma, durante esse período, ela sabe, ela tem uma dificuldade. Às vezes tem mulher que sente nojo de si mesma. Eu já convivi com isso e sei como que é. E, bom, eu não estou aqui para colocar peso, principalmente no universo feminino. Minhas irmãs, vocês, para mim, são umas rosas do Senhor Jesus. Não me leva a mal, por favor. Não é essa a intenção. Mas eu comecei a me sentir sujo, porque quanto mais próximo de Deus nós chegamos, nós vemos a bondade dele, e nós vemos que nós não conseguimos por nós mesmos ser daquela forma. E nós começamos a olhar para os nossos atos, para as coisas que nós fazemos, e percebemos, irmão, o quanto nós fomos ingratos, o quanto nós fomos ruins. E é isso que Jesus está tentando mostrar para esse homem. Olha o que ele fala: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho e não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Esse versículo 10, esse versículo 19, é o versículo que ele mostra justamente os mandamentos. E esse mandamento tem uma característica, que está em Êxodo 20, e ele dá exatamente do 5º ao 9º mandamento, que fala das partes relacionais, das nossas obrigações para com o nosso próximo. Independente de qual próximo que é, até nós vemos: honre o seu pai e a sua mãe, que são bem próximos mesmo. Então, Jesus aponta do 5º ao 9º mandamento sobre as relações humanas. Para quê? Para que ele possa vir a identificar o seu problema. Aquele homem, certeza que ele tinha um problema na área relacional. Por isso que eu confirmei, insisti em falar que Jesus,
ele era proposital no falar. Porque ele queria conseguir, ele queria mais, ele queria verdadeiramente ser bom. Ele queria. Aquele homem, ele não agiu na arrogância, irmão. Não agiu, hora nenhuma. A gente percebe isso no falar dele, que ele, de fato, mas ele tem uma compreensão equivocada, talvez por causa das influências, talvez por causa da criação dele. Ele se achava melhor, de fato, do que ele era. Olha, Paulo fala para nós em Gálatas 6, eu quero ler com vocês. Muitas pessoas padecem desse mal, irmão, e o problema é que é difícil de identificar essa condição no coração humano. Gálatas 6, depois dele falar que nós devemos levar o fardo um dos outros, ele fala: se alguém pensar que é importante, quando na verdade não é, está enganando a si próprio. E a grande pergunta é: quem está enganado sabe que está sendo enganado? Por exemplo, quando eu estou sendo traído, eu sei que no momento eu estou sendo traído, eu sei no momento que eu estou sendo enganado, ou a gente vem descobrir depois. Então, quando nós pensamos alguma coisa sobre nós e nós estamos no engano, irmão, muitas vezes não conseguimos perceber. E o Senhor, carinhosamente, é o que nós percebemos, que ele não consegue identificar. Por quê? No versículo 20, o homem respondeu: mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E eu não duvido que ele tenha obedecido, irmão. O Senhor não repreendeu ele. Nós vemos no próximo versículo, o Senhor não repreendeu ele. O Senhor está querendo consertar algo dentro do coração que parece perceptível para ele. E naquele momento nós percebemos que ele agiu com ingenuidade. Ele foi ingênuo, meu irmão, ele não foi arrogante. Não foi mesmo, não era arrogância ali. Mas lhe falta o entendimento da verdadeira bondade. Da verdadeira bondade. Por quê? Olha o que a palavra diz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte. Fala assim, ó: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Porque todos pecamos, irmãos, e fomos destituídos da glória de Deus. Agora a palavra fala no versículo 9. E quem está falando aqui, irmão, é o apóstolo João, que teve a visão apocalíptica, entendeu, irmão? Que foi arrebatado ao céu, que viu Jesus quando estava vivo ainda na ilha de Patmos, ressurreto com olhos de fogo e a voz como de muitas águas, meu irmão. Ali ele viu a visão do Senhor depois de ressurgir e morar no trono glorioso. Ele viu, ele fala: mas se confessarmos, olha, ele se inclui no meio, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Maldade que contamina o nosso coração. Tem muitas pessoas que se acham boas demais, irmão. E esse era o grande problema desse homem. E por isso nós percebemos que o Senhor é totalmente proposital, porque no versículo 21 a palavra fala: com amor Jesus olhou para o homem e disse. Eu amo essa expressão com todo o meu coração. É tão bom quando a gente sabe que ele está olhando para a gente. É tão bom quando, sabe, nós temos a certeza. Acontece algo em nossa vida assim, nós olhamos para o céu e falamos: eu sei que foi o Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo. Aquela sensação de que nós não estamos sozinhos. E às vezes o mundo é assim, então nós nos entregamos à rotina do dia, sabe, estressado, apressado, com pressa, não acelera, e nos entregamos, meu irmão, mas no olhar de Jesus ele já mostra o que está faltando. O amor, irmão, sabe, a lei sem amor é laço, a fé sem amor é faca. A verdade sem amor, ela é vaidade, se torna hipocrisia. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu dissesse a língua dos anjos, ainda que eu ofertasse todo o meu dinheiro aos pobres, ainda que eu sacrificasse em jejuns e em orações, ele vai falando do versículo 1 ao 3, ele fala de tudo que um crente pode fazer, realmente de
sacrifícios, até mesmo espirituais, por ele ou por outra pessoa, por arrependimento de alguém, ele fala: sem amor eu nada seria. Porque não dá, irmão. Então Jesus aponta, irmão, ali o que está faltando. O olhar de Jesus, ele já dá a revelação do que está faltando. É no olhar do mestre. É no olhar, é num relance de olhar, ele mostra para nós. Com amor, olha, eu gosto dessa expressão, com amor Jesus olhou para um homem e disse. É perfeita essa colocação. É perfeito como Jesus age. É perfeito como o mestre tenta nos ensinar tudo que pode ser um problema. Então, Salmos 44, 21 diz: Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. E era justamente isso, Ele conhecia ali os problemas, Ele conhecia tudo que estava faltando para aquele homem. Ele sabia exatamente o que aquele homem precisava, irmão. Ele sabia. E olha, ainda, além de olhar com amor, além da expressão do olhar que já diz muito, ele fala, libera uma palavra: ainda há uma coisa que você não fez. Eu gosto de outras expressões que falam: ainda há uma coisa que te falta. E quem não falta alguma coisa, irmão? E aí ele diz: vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E essa será uma das ênfases da ministração do Senhor: ajuntem tesouros no céu. Justamente sobre uma caridade, sobre as pedrinhas na coroa daquilo que fala. Mas poucos, meu irmão, se submetem a esse processo. Primeiro, a uma coisa lhe falta: o quê? Vai e vende todos os seus bens e dê aos pobres. O que ele está falando? De desapego, meu irmão. Renúncia. Nega a sua cruz. Nega a si mesmo. Pega a sua cruz. Essa era a cruz dele. Essa era a cruz dele. Segundo, fala assim, ó: ajuntem um tesouro no céu. Que é justamente ajudando, fazendo caridade. É assim que nós ajuntamos tesouro. Fazendo bem ao próximo, irmão. Servindo a Deus, eu estou ajuntando tesouro no céu. Essa é a única maneira. E esse é um esvaziamento, irmão. É um esvaziamento de nós mesmos. Para quê? Para que ele venha. E por isso ele fala: vem e segue-me. Por quê? O segue-me é justamente andar nos passos de Jesus. Esse é o caminho do aperfeiçoamento. Então, renúncia, esvaziamento e aperfeiçoamento, para nós recebermos a essência, o Espírito Santo. Por isso, o profeta João Batista disse aos seus discípulos enciumados, porque outros discípulos seguiam Jesus, perguntando se ele não ia fazer nada. E no versículo 27 ele fala assim: nada, exatamente nada o homem tem sido alto, não lhe for dado. Mas no versículo 30 ele fala assim: é necessário que eu diminua, para que ele cresça a cada dia mais. E é somente nesses passos que nós conseguimos. Mas aquele homem, irmão, a palavra diz que ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. O autor Marcos fala que ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. Agora ele chegou, correu, vamos lembrar do começo. Você percebe o quanto nós não percebemos a nossa hipocrisia? Aquele homem não percebia que ele era hipócrita. Por isso ele ficou triste. Ele percebeu a hipocrisia dele. Ele sabia que Jesus era o bom mestre. Ele reconhecia a divindade, ele sabia a superioridade do Filho. Ele conhecia quem era Jesus. Ele tinha consciência, meu irmão, da sua escolha. E Deus não foi ela. E isso trouxe uma tristeza, depressão. Irmão, longe de Deus, a vida é depressiva. Longe de Deus, nós podemos até ter momentos de felicidade. Eu falei sobre isso e não é a intenção de ser pejorativo, mas se nós sairmos e nos envolvermos com alguém, por exemplo, se eu resolver sair e envolver com alguém e nós fizermos sexos, ficarmos aos amassos, teremos picos de dopamina que produzem felicidade. Mas isso eu consigo também, por exemplo, na academia, treinando. Sabe? Se eu for para uma festa e talvez uma rave e ficar lá, eu vou ter picos de dopamina, irmão. Muitas coisas nos proporcionam picos de dopamina, mas são dopamina barata. Vem e vão. E a hora que vai embora, o que fica é o vazio. E ele tinha consciência da escolha que ele fez, irmão. E Deus não foi ela. E por isso ele ficou triste. E que esse não venha a ser o nosso caso. Essa história está aqui para o nosso aprendizado, irmão.
para que nós possamos ter a capacidade, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, antes da Santa Ceia, ele fala: examine o homem a si mesmo. Fazer uma autoavaliação, irmão, é algo poderoso, conseguir enxergar os próprios erros. Olhe para o lado. Quantas pessoas você consegue perceber que ela consegue falar das fraquezas dela, sem medo de julgamento dos outros? Quantos? Quantos você consegue, sabe, que conseguem se colocar de frente ao espelho? E na verdade, meu irmão, se colocar de frente ao espelho é fácil, o difícil é se enxergar. E naquele momento Jesus foi um espelho para ele. E por isso ele teve problema, mas que nós não, irmão. Que nós verdadeiramente podemos, sabe, possamos fazer uma autoavaliação, e mais do que uma autoavaliação, uma avaliação que vem do alto, porque muitas coisas ruins que estão dentro do nosso coração, como orgulho, arrogância, soberba, como por exemplo hipocrisia, são dificílimas de serem, sabe, encontradas nessa avaliação por nós mesmos. É o salmista que fala assim, ó, quem pode discernir os seus próprios erros? Jeremias também fala, quem é que pode discernir os próprios erros? Essa doença que eu tenho é incurável. Quem é que pode? Mas que nós venhamos. Eu gosto, e eu quero terminar aqui com um salmo de Davi, que foi justamente logo depois dele pecar contra Batseba. Em um momento que ele devia estar na guerra, ele estava descansando, passeando pelo palácio. Então nós precisamos aprender, começando com essa palavra, o tempo. Em tempo de guerra não saia para passear. Em tempo de guerra não fica dando voltinha pelo palácio. Em tempo que a luta é maior, não fique gastando o seu dinheiro à toa. A gente pode achar Batseba seminua e se apaixonar por ela. E não é propósito, porque ela é casada. Foi mal aos olhos do Senhor aquilo. Mas no Salmo 51, no versículo 10 ao 12, na oração que Davi fala, ele mostra a sua sabedoria, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter mais pecado que Saul, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é isso que nós precisamos, porque os de coração puro verão a Deus. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da sua salvação, e quem conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Por quê? Para Davi, irmão, o que importava era a presença. Saul, diferentemente e aparentemente como jovem, amou mais a coroa do que a Deus. Mas Davi não estava nem um pouco preocupado em perder o seu reinado. A única preocupação dele era em perder o espírito. E assim que venhamos a ser nós. Saiba que se buscarmos primeiro o reino de Deus, as outras demais coisas serão acrescentadas. O Senhor logo depois olha para a multidão, dá um ensino para os discípulos, falando que é difícil um rico entrar no céu, o quão difícil é. E ele chega a fazer uma comparação por meio de hipérbole, um exagero, dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. E os discípulos, num ato inesperado, falam com ele, sendo assim, quem é que pode ser salvo, mestre? Ele fala, o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. E ele fala para os discípulos, não há quem. E o Pedro, em outra versão, ele fala, nós deixamos tudo para te seguir. E era o caso daquele homem que Jesus estava chamando para o seguir, para ele ser um seguidor. Ele fala, não há quem tenha deixado tudo para me seguir que não venha receber no tempo presente 100 vezes mais. Agora, aquele homem possuía muitos bens. Você imagina os 100 vezes mais disso? Vale a pena servir a Deus, meu irmão. Vale a pena ter o Espírito Santo dentro de nós. Vale a pena cada segundo investido em conquistar e se relacionar com esse amor que não falha. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.